Então, na terceira parte da nossa terceira aula, nós encerramos falando sobre a objetividade dos dados revelados com a intenção de corrigir especulações apressadas, né? E esta correção vai contrapor, né, ao pensamento especulativo e abstrato, né? Especulativo e abstrato. O simples fato de pesquisar os dados positivos faz surgir novos problemas. Então, quando você começa a pesquisar dados positivos, por que positivos? Porque foi fundamentado em cima da Sagrada Escritura, dos pais da igreja, das tradições, dos concílios, dos dogmas, né? Esses dados positivos, ele começa como um terreno fértil, começa a produzir outros problemas, questionamentos e intuições, né, dentro daquela questão. Também corrige acentuações anteriores, então, ou seja, ao mesmo tempo que levanta novos problemas, ele também corrige pontos errôneos, interpretações apressadas, né, especulações. Ele vai corrigindo tudo isso, tá? Ele relativiza certas absolutizações, ele vai relativizar, né, essas coisas absolutas. Então ele tira desse patamar absoluto e coloca numa posição de relativismo, né? Por que relativismo? Porque de acordo com a circunstância vai encaixar aquela ideia, aquele pensamento teológico, né? E a partir disso libera soluções de problemas em aberto ou abre outras questões ocultas, questões que em primeiro momento você não vê, mas com o andar da carruagem você encontra na frente essas questões, e o aluno, né, o interlocutor teu, ele levanta esta questão e você fica sem uma resposta embasada, né? Semelhantemente, ao colecionar da mesma forma o colecionador de conchas, que levanta dúvidas e questões, quando ele vai colecionando, aí começa a surgir novas conchas, ele vai comparando uma outra, e então isso vai abrindo novos questionamentos, por que aquela concha tem um formato, uma cor. Então isso vai construindo. Em determinado momento ele tem um conhecimento amplo da sua coleção. O trabalho da Auditus Fidei acaba reforçando, né, a teologia, ou seja, voltamos ao princípio, né? Tem uma palavra mais simples, refontizando, né? Voltando às fontes. É o termo usado, né? Que de volta às fontes. Por que de volta às fontes? Porque a partir da teologia liberal nós começamos a construir pensamento teológico em cima de outra ciência. Mas quando você começa a questionar, você acaba voltando às fontes. Porque não dá lastro nas outras ciências, não dá lastro para a compreensão da teologia. As outras ciências não dão lastro. Porque as outras ciências, elas surgem a partir do questionamento da teologia, que nós chamamos de rainha de todas as ciências, né? E o próprio, um dos pais da igreja, vai dizer o que tem Atenas com Jerusalém, né? Essas questões nós precisamos enfatizar para que você compreenda a teologia, porque a teologia ela vai procurar sempre levar você a compreender Deus. Ela não explica, mas faz você compreender o divino, tá? A palavra teologia, como já dissemos nas nossas aulas, ela não é uma palavra, não tem na Bíblia.
É uma palavra cunhada pelos gregos para estudar os deuses. Mas a igreja primitiva vai usar vai se apropriar dessa palavra teologia. Os pais da igreja tinham dificuldade com o termo, porque acreditava que teologia é para estudar os deuses pagãos, né, da mitologia, e não o Deus do céu. Mas com o tempo foi cunhando, ela foi sendo cunhada e acabou acrescentada, né, absorvida pela igreja cristã, que é o estudo do divino. Então ela não vai provar a existência de Deus, mas vai explicar, ou vai levar você a compreender o Senhor Deus. Por isso que o trabalho do Audito Fides é justamente levar você de volta às fontes, né? Isso só ocorreu por conta do rompimento, ou desejo de romper com uma teologia especulativa, fixista e rígida, né? Fixista, ou seja, tudo a partir de Deus e sem alteração, né? Rígida porque ela não muda, nós chamamos de quina viva, mas quando voltamos às fontes, nós voltamos às fontes para poder reconstruir um pensamento que era quadrado de quina viva, né? Nós voltamos às fontes, volta às fontes para poder reconstruir o pensamento. Não é desfazer do antigo, mas é olhar com uma outra face as coisas divinas, né? É lógico e sem mudança. Esta então cumpre o papel relevante na renovação da teologia que desembocou no Concílio do Vaticano II, dando um fim na teologia reinante até então. Mas o documento mas existe um documento chamado Optatum Totius, que significa treinamento, recomenda o estudo da evolução histórica do dogma, ou seja, vamos ouvir a tradição da fé, que acaba sempre em reflexão intellectus fidei. Vemos então uma prática encíclica, ou seja, sempre voltando, né? Você constrói, mas sempre volta lá. Ela nunca tem um fim, sempre volta. Você sempre volta a buscar. Tá? O concílio vai descrever esse método como um processo que os temas teológicos primeiro se estuda a partir da Sagrada Escritura, depois acrescentam as contribuições dos pais da igreja, tanto do Oriente quanto do Ocidente, que contribuíram para uma transmissão fiel e o seu desenvolvimento na verdade das revelações. Também não se pode descartar a história dos dogmas. E vamos concluir a partir da visão de Tomás de Aquino. Esta forma em prática resultou na famosa obra teológica Mysterium Salute, que se ocupou dos grandes temas da teologia, e as demais seguiram no Espírito Vaticano II. Então, essa obra maravilhosa, Mysterium Salute, que aqui tem um volume dela, né? É uma obra extensa, né? Ela tem 5 volumes, mas só para você ter uma ideia, o primeiro volume dela tem 4 tomos, o segundo volume tem mais 4, são 8, o volume 3 é um volume único, o 4 também é único, e o 5º é único. Então nós temos 11 tomos para construir essa obra. E as demais obras ela vai acabar seguindo o espírito do Concílio Vaticano II, né? A compreensão da fé acaba fundamentando a fé na reflexão especulativa ou a partir da especulação teórica. Mas isso já é a questão do intellectus fidei, né? A prática dessa fundamenta-se na procura da explicação e desta forma explica, ordena os dados detectados, assim as relações entre o mistério e verdades nele expresso. Esta ferramenta tomada da filosofia, de outra ciência, o teólogo submete a dados positivos de aprofundamento, de processo
e a compreensão dos mesmos, criando assim sistemas, visões gerais, síntese, criticando assim esses dados. Ou seja, você vai usar esses pontos para construir e ao mesmo tempo discutir, questionar, criticar outros dados. Assim nós concluímos essas duas questões do intelecto fidei e também do audito fidei, né? Que são pontos internos da teologia. Hoje é só, Deus abençoe vocês e até a próxima aula.